Eu vejo Pachamama como tudo isso que acontece na Terra. Então, plantas crescendo, o sol ali acontecendo, a natureza, a vida acontecendo, se renovando o tempo todo, sem depender de ninguém, porque a vida na Terra não depende de um ser, de uma ideia, de nada. Então, esse pleno transbordo dos ciclos da vida. Essa conexão com o próprio coração, porque o tambor, a gente fala que ele é o coração que pulsa fora do peito. Então, esse resgate com o próprio coração, com o pulsar do próprio coração, reconectando esse pulsar do coração com o coração da Terra e a forma que eu coloco o coração de Deus, o coração do grande mistério. Né? Então, esse resgate de reconexão que traz a gente para o tempo, né? Esse alinhamento do tempo real. A gente sai do tempo da mente, do passado, do futuro, da depressão, da ansiedade. Quando é que nasce, nesse rio da vida, história da humanidade, nesse fluxo, o primeiro tambor? Olha, Samuel, existem alguns registros, né, arqueológicos, tudo, mas se você vai perceber que eu vou muito pelo sentir, por aquilo que está nesse rio mesmo, e a gente tem registros que o tambor praticamente nasce junto com a humanidade, né? Junto com essa conexão da humanidade com o sagrado. Então, os tambores, a gente vê, tem alguns registros históricos, mas se a gente for mais a fundo, junto com o homem, né? Porque é o pulsar desse coração, essa conexão com o grande tambor que é a Terra. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, que está completando 16 anos nesse mês de março de 2026. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, já teremos aí aniversário da TV Consciência Próspera, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando suas experiências, suas pesquisas, suas vivências, estudos, livros, um monte de conteúdos que possam inspirar você. E pela primeira vez nós temos aqui presencialmente, olha só como que nós estamos ficando chique, né, Iago? Veio de longe, Mariana Vonato. De onde você veio? E de longe mesmo? Viemos de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, né? Para dar uma referência melhor. Então, vindo do Paraná hoje, para a gente poder ter essa troca. Que beleza, do Paraná, essas conexões. E você nasceu no Paraná ou vive no Paraná? Como é que é a sua experiência? Ou o Paraná te acolheu, Curitiba te acolheu? Curitiba me acolheu há 3 anos, mas eu venho do interior de São Paulo, nascida em Sertãozinho, região de Ribeirão Preto. Mas morei um tempo em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba. Fiquei ali, acho que por volta de uns 6, 7 anos. Entendi. Você, então, está sempre em regiões verdes. Sim. Não sai do verde. De preferência. Araçoiaba, já pesquisei Araçoiaba. Você sabe que uma das opções, sem ser essa casa aqui, era Araçoiaba da Serra e São Roque. De energia desses dois lugares ali, estava muito interessante. Por falar em energia, de que forma, Mariana, que podemos perceber a espiritualidade atuando na nossa vida? Por vezes até as mudanças de cidades locais, e de encontro de pessoas, parece que é a espiritualidade atuando, mas de que forma mais a gente pode perceber que a espiritualidade está atuando em nossa vida? Olha, Samuel, o que é interessante, que o que eu percebo mais profundo é quando a gente vai alinhando o nosso coração e todos os movimentos da nossa vida com esse tempo, né, que não é um tempo da mente. Parece que é o tempo da vida mesmo, é um tempo real, e a gente vai percebendo os ciclos, né. Aí, tá morando numa cidade, começa a perceber que as coisas vão se movimentando, vão se abrindo os caminhos, é o que algumas pessoas às vezes chamam de sinais, né, mas esses sinais, eles, na minha percepção, eles vêm muito mais de forma interna, os sentimentos, as emoções, a ligação que a gente tem com aquilo que está acontecendo, e os caminhos que vão se abrindo, né. Então, eu sinto muito a espiritualidade agindo dessa forma, como uma condução de um rio mesmo. E aí o convite, né, para não brigar com essa correnteza, e se a gente segue ali, até o momento eu tenho experimentado só coisas muito boas, assim.
Que bacana. Eu lembro que a gente conversou já há uns bons meses, eu acho que tem até ano para você vir no programa. Tem. Tem ano para vir aqui participar do programa, e o tema inicial era tambor. Então, eu vou trazer então essa conexão com o tema do tambor. Quando é que nasce, nesse rio da vida histórico da humanidade, nesse fluxo, o primeiro tambor? Olha, Samuel, existem alguns registros, né, arqueológicos e tudo, mas, eh, se você vai perceber que eu vou muito pelo pelo sentir, por aquilo que está nesse rio mesmo, e a gente tem registros que o tambor praticamente nasce junto com a humanidade, né, junto com essa conexão, da humanidade com o sagrado. Então os tambores a gente vê tem alguns registros históricos, mas se a gente for mais a fundo, junto com o homem, né, porque é o pulsar desse coração, essa conexão com o grande tambor que é a terra. Então o ritmo, o som, a ritualização, seja ela de que forma for, né, aí os tambores sempre presentes, e a gente pode ver que todo estilo musical, em toda área que a gente for ver, tem tambor ali presente. E é o que vai regendo, né, o pulso e o andamento ali da harmonia das canções e da própria vida, né. Uhum. E no seu trajeto, no seu caminho, quando é que você sintoniza com o tambor, naturalmente os tambores, xamânicos, e qual foi a sua sensação? O que que você sentiu ao tocar um tambor pela primeira vez? Olha, o primeiro tambor que eu toquei era um tambor emprestado, um tambor que estava guardado dentro de um armário, não sei há quantos anos. Inclusive o nome dele era Leoa, desse tambor. E quando eu comecei a tocar esse tambor, até me vem a sensação, assim, é como um estremecer interno. Era como se todas as minhas células, o DNA mesmo, né, essa estrutura, assim, fosse se remexendo ali internamente, trazendo lembranças ou ativando ali possibilidades, e eu me encantei. Aí eu gostava de ficar tocando, cantando, sempre intuitivamente, nunca fui muito de estruturas teóricas, assim, de uma forma muito intuitiva, e o meu caminho começou com os tambores nesse olhar de tocar, cantar, e aí começar a partilhar com as pessoas, a entrada também nesse universo xamânico foi mais ou menos nesse mesmo período, né. Então os tambores eu olho assim, eles me tocaram, é como se eles tivessem me acordado, me resgatado para um caminho que talvez nem eu sabia que eu precisava tanto. Existe uma mística, né, também por detrás das conexões com os tambores, que é a relação entre eles e os reinos. Fala um pouquinho dessa mística. Podemos até pegar um Sim, aqui, né, sim. para mostrar dessa Pode mística. pegar o da É, tartaruga, por olha favor. aí, ó. Tem. Você já viu que tem uma leoa, agora tem uma tartaruga, né. Falou da leoa. Cada um vai chegando, a medicina vai chegando conforme o período. Naquele período precisava da leoa, agora a tartaruga está mais próximo, mais adequado, né. Tem essa conexão dos tambores com os reinos, né, eu quero trazer a conexão com os 2 principais reinos que compõem o tambor, e que os tambores que eu trabalho, eu busco confeccionar esses tambores apenas com esses dois reinos, que seria a essência, né, do espírito desses 2 seres, que é o reino animal e o reino vegetal, né. E assim, tudo que eu sei dos tambores até hoje, são os tambores que me trazem. Tudo que eu fui aprendendo dos tambores é da relação com eles ao longo do tempo. Tá para fazer aí 9 anos, né, que nós estamos juntos nesse caminho de nascimento dos tambores, e eu fui começando a me relacionar com, os tambores e esses reinos, percebendo o primeiro reino que ficou muito forte para mim foi o reino vegetal, do povo em pé, das árvores, né. Eh, a primeira frequência ali que ajudou a ancorar, sustentar muito mais forte o meu caminho, né, como ser humano mesmo. Então eu sinto esse reino no tambor como essa estrutura, essa sustentação, essa base que dá essa estrutura, como o aro do tambor, né, essa madeira que compõe o tambor, a estrutura ali para ser revestido
de um fluxo, de um sentir, que aí vem esse reino animal, né? Que no momento que a gente confecciona o tambor está hidratado, então tem uma flexibilidade, a gente trabalha ali com essa tessitura, com essa costura mesmo desse tambor. Então o reino vegetal ele dá essa sustentação, assim como na natureza, porque é o reino doador, né? Eles são doadores completamente. Então o reino vegetal ele dá essa sustentação para que também esse espírito animal, que é essa pele, né, esse couro do tambor, possa revestir e ganhar forma e permitir que para a gente no tambor ganhe também um fluxo do sentir. Que a forma que eu vou trabalhando quando eu vou confeccionar um tambor, ou quando eu estou orientando as pessoas a confeccionar, é perceber como que vai interagindo a estrutura que a gente tem, a base que a gente tem, que eu vejo muito o espírito, né, essa força do espírito dentro de nós, com essa permissão que a gente vai se entregando para o sentir, que é essa pele, esse couro se mostrando, porque o tambor ele vai se revelando conforme ele vai nascendo, né? A gente pode até imaginar, eu quero fazer de tal forma, mas ele nunca vai sair daquele. É igual filho, né? Eu quero, às vezes a gente tem Eu esse quero olhar, de olhos quero desse azuis, jeito, cabelo isso. liso. O tambor é exatamente, tanto que eu brinco, às vezes, com as pessoas, que eu falo que eu sou doula de tambores, né? Eu ajudo a pessoa a realizar o próprio parto para poder trazer esse ser ali para a Terra. Então, esses dois reinos, principalmente, né, trazem esse ancoramento. Eu trabalho muito com a energia das águas na confecção dos tambores, então o processo do ventre, quando o tambor vai ser confeccionado, então esse couro ele vai para um ventre, e aí esse ventre, representação ventre de Pachamama. Então nesse nascimento é uma gestação, é um parto, e um dos principais pontos que para mim é muito forte na relação com os tambores foi quando eu mesma questionei o uso do couro animal. Porque eu no início eu questionei, porque eu tinha questões minhas pessoais, né, com esse uso, e eu questionei, e aí do próprio campo espiritual foi sempre trazido para mim um olhar sobre o uso da pele animal, como também um trabalho de que cada tambor que nasce, ele possibilita pulsações, vibrações de cura para a humanidade, e da relação da humanidade com os outros reinos, para que nós, enquanto seres humanos, possamos ir aproximando dos outros reinos e tendo essa união, essa consciência, né, mais profunda. Então, cada tambor que nasce possibilita essa reconexão, e aí também a pele desse animal que está no tambor ajuda a honrar a vida desse animal que passou pela Terra. E o que foi trazido para mim é que não só desse animal, porque aí envolve todo o clã dos animais de quatro patas, né? E aí isso se estende, e aí conforme foi passando os anos, né, foi sendo aberta também uma percepção do trabalho que é feito dos mestres de cura com o clã dos animais, o clã dos vegetais também, além do trabalho dos tambores. É como se em um nível, um nível de percepção, trabalho com os tambores, honrando a vida desse animal enquanto a matéria, né, desse animal, que muitas vezes é proveniente de processo de abate. A gente sabe que não é uma relação muito interessante da humanidade com os animais, mas faz parte desse andamento aí dos processos de cura. E numa outra esfera, os mentores de cura, os mestres de cura, trabalhando com esses animais, encaminhamentos, nutrição, processos de restauração, né? Então, quando foi sendo trazido todo esse olhar, eu olhei e falei, muita coisa acontece dentro do que a gente experimenta que a gente não sabe, né? E isso que trouxe até hoje, né? Com certeza, eu tô só no início, né? É uma relação muito nova, apesar de serem 9 anos, eu vejo como muito nova, né? E aí isso vai trazendo um conforto pro coração, porque a gente vai vendo como que... E aí cada tambor que vai pulsando, né? Uhum. Nesses reinos. Nesse caso em específico deste tambor, você falou que você atua muito mais 2 reinos, que é o vegetal
e o animal, mas eu acho que tem aí o mineral nesse daí, Esse tem. né? Você trouxe uma energia Esse tem. mineral. O que é que motivou a trazer essa energia mineral e o que que vibra também quando tem um mineral junto? Isso. Esse tambor em específico tem a energia mineral, que é uma obsidiana verde. Cada tambor que confecciona, ele vai às vezes ele vai pedindo, né, alguns elementos específicos. Essa energia mineral, no caso, esse tambor, ele chegou trazendo uma frequência de trabalhos de resgate de alma. Então esse mineral em específico, ele ajuda nesse ancoramento, que vai estar no centro da mão aqui, quando eu seguro, né, nesse ancoramento também dessa energia com a terra, do reino mineral, né, até os nativos colocam, quando a gente quer meditar ou fazer trabalho de cura, ter um cristal, um mineral nas mãos que nos ajuda nesse ancoramento de ir e vir, né. Então esse tambor específico teve esse processo, mas tem tambores, que até um modelo de tambor recente que eu comecei a trabalhar, que foi nascendo agora, que é o tambor arco-íris, se puder me dar. O tambor arco-íris, ele aí compõe dentro dele, que é uma forma que foi chegando para mim agora, que aí tem cristais, tem ervas dentro desse tambor, semelhante uma inspiração dos tambores mapuche, do cultrum. Uhum. Então eu tive essa inspiração, eu tinha esse chamado desde quando eu comecei a confeccionar tambores, só que só 7 anos depois que esse giro da vida, a espiritualidade atuando, eu olhei e falei: "Precisou de 7 giros na espiral para poder nascer esse tambor". Então aqui dentro desse tambor, tem até o barulho, né, que dá para escutar um pouquinho, tem as ervas que são selecionadas, que vão trabalhar, junto, né, com a frequência do tambor, e também os cristais, os minerais. Então, aqui dentro desse tambor é como se fosse o vaso mágico dos nativos americanos, que a gente trabalha a alquimia e todo um processo de trabalho das frequências, da energia que vai ser direcionada, trabalha junto com o tambor. Então, em cada tambor específico, esse veio um cristal específico, às vezes o Ocean Drum, que é o tambor oceânico, entre também, mas cada tambor muito especificamente. Então, eu confecciono tambores, né, para as pessoas Uhum. também, e às vezes pede. É aquela coisa, o tambor conversando, sabe? Sim, cada um tem a sua unicidade, né? São É, únicos, né? é. Eu tive lá no Chile, eu tive lá com os Mapuches e cultura é uma força totalmente feminina, né? Porque as lideranças, né? Elas que Uhum. coordenam, que direcionam, que faz as energias fluírem. E é bem bonito. Mostra de novo para as pessoas como é que é o formato do culture. Isso. Esse tambor, ele é uma inspiração no cultrum, ele não tem a mesma amarração do cultrum, que Uhum. aí eu usei a inspiração, só que ele se transformou numa outra frequência, porque ele é inspiração no modelo do cultrum, Sim. só que ele foi batizado tambor arco-íris, porque ele vem com a frequência da profecia arco-íris. Conta pra gente essa profecia. Então, a profecia arco-íris, que é a profecia da roda arco-íris, né? A gente vê essa profecia, a gente pode, não com o mesmo nome, mas a gente percebe em vários povos, mas a profecia desse tempo na Terra, onde a humanidade começa a resgatar e começa a despertar para que somos uma única família. Então, sendo uma única família, não existe mais essa divisão de povos e raças e cores Uhum. e enfim, saberes, né, religiões. Então a profecia do arco-íris, ela traz pra gente que essa certeza de que quando se inicia esse processo das pessoas começarem a se lembrar de que somos uma só família e não enxergar mais diferenças, conseguimos respeitar uns aos outros. Essa frequência do arco-íris, que é a união de todas as cores, que nos mostra o espectro de todas as cores que compõem a luz. Nesse momento, a profecia está se cumprindo, que é um momento de resgate, de retorno da humanidade para a sua real essência. E o tambor arco-íris, ele chegou no momento onde essa frequência ela se tornou muito mais forte dentro de tudo que eu estava experimentando,
de trabalho, das relações. E também unindo os saberes de diversos povos no mesmo tambor. Então esse tambor, ele tem a inspiração no Kultrum, mas ele não é um Kultrum. Uhum. Inclusive porque quando eu senti essa inspiração, eu fui estudar, fui me conectar com essa frequência, e eu olhei essa força das mates, que são as curandeiras, né, Mapuche, é algo assim extraordinário. E o povo Mapuche também tem essa conexão com as Pleiades, assim como os havaianos, os norte-americanos, que é uma conexão muito especial para mim também. E fui percebendo um pouco mais o trabalho das mates, a profundidade, né, que elas atuam. É um povo muito guerreiro, é um povo que não se permitiu ser colonizado, que é resistência até hoje, e sofre muito até hoje, né, por conta disso. Então, no meu coração, eu olhei e falei, não é o Kultrum, porque com respeito ao Kultrum, eu não alcanço fazer um Kultrum, mas nasce então o tambor arco-íris que vem da união de todo esse saber, porque aí aqui, essa cuia de madeira, nós temos o vaso mágico, que vem, os ensinamentos que foram sendo trazidos para mim enquanto eu estava confeccionando ele, né? O vaso mágico dessa sabedoria norte-americana, que é onde as curandeiras e os xamãs conseguem visualizar ali, ter visões, né, conexões espirituais. As oferendas que estão dentro desse tambor têm inspiração Mapuche também. As mates, elas colocam a própria voz dentro do tambor. E esse tambor das mates, o Kultrum de uma mate, ele tem um desenho específico, que é da medicina dela. Quando ela vai fechar o tambor dela para construir, ela canta, coloca a voz dela dentro desse tambor. E somente ela pode tocar esse tambor. E até essa pintura do tambor da mate é feito com o próprio sangue, de processos, né, femininos. E as mates, elas rezam, elas têm essa força de rezar pela terra, pelo povo, por essa abundância na terra, né, conexão com essa energia também de Pachamama. Então veio essa inspiração, tem essa força, mas aí entra a força das forças da natureza, dos orixás, entrou todo mundo. E aí na hora que eu olhei, eu falei, nossa, estão todos, né? E aí veio o tambor arco-íris, porque veio ancorar mesmo essa Muito bom. Essa profecia. E aqui nós temos esse daqui, que é o da tartaruga. Isso. Você fez associação 1328. O que você pode falar sobre essa medicina também da tartaruga? E também trazer um toque dele, porque todas as vezes que eu entro em alguma atividade, ou se vou, eu aprendi assim, no caminho nativo. Se um instrumento saiu de casa, é para ser tocado. Sim. Então esse tambor é um tambor modelo Lakota, né? Estilo tambor Lakota. Essa força da tartaruga neste tambor em específico, ela se apresenta para mim como quem guia o caminho do resgate de alma. Ela quem vai levar e ela quem vai trazer, por ser uma das guardiãs também dos saberes da terra. Então as tartarugas, elas têm essa força de sabedoria de ser uma das guardiãs dos saberes da terra, assim como as baleias, né? E o 1328, sim, tem conexão, né? A gente faz as coisas, deixa quietinho, e quem tem olhos para ver, né? Então tem essa conexão, sim, com os ciclos da Terra, com os ciclos da natureza. Que a gente coloca que o ciclo natural, o ciclo real seriam, né? Se a gente for fazer o equivalente, 13 meses, né? De 28 dias. Que são os ciclos exatos ali dos ciclos da Lua. Eu tenho uma conexão também com a sabedoria maia. Então foi uma raiz que chegou também dos Kins, né, do Tzolk'in, para essa estrutura. E a tartaruga, enquanto essa guardiã e essa força também, do que a gente chama do feminino, que o que eu olho é o que é esse universo do sentir. Que o feminino, ele não
para mim, pelo menos, não tem a ver com mulher, com homem, mulher, e sim é essa condição, esse espaço interno que existe dentro de cada um de nós do sentir, de poder transitar, dentro de si e na vida, além do racional, além dos pensamentos, além da estrutura que a gente conhece. Então, além do que é colocado para a gente, de calendário, de estruturas, de crenças, de polaridade, né? Tudo isso que nos afasta tanto de reconhecer a espiritualidade atuando na nossa vida. É essa polaridade que traz a separação. Uhum. Muito bem. E qual é o papel do tambor no processo de cura emocional? Olha, os tambores, eles podem, né, eles têm, assim, uma infinidade de caminhos, assim, de possibilidades no processo de cura emocional. Mas o que eu sinto principalmente é esse relembrar, esse resgate ali, dessa conexão com o próprio coração, porque o tambor a gente fala que ele é o coração que pulsa fora do peito, né. Então esse resgate com o próprio coração, com o pulsar do próprio coração, reconectando esse pulsar do coração com o coração da terra e a forma que eu coloco o coração de Deus, o coração do grande mistério, né. Então, esse resgate de reconexão que traz a gente para o tempo, né, esse alinhamento do tempo real. A gente sai do tempo da mente, do passado, do futuro, da depressão, da ansiedade, a gente consegue sair de todas essas flutuações que a nossa mente vai nos convidando e que hoje nós somos convidados o tempo todo, né, a ficar transitando por esses caminhos que nos distanciam, do nosso coração. Então os tambores eles trazem essa possibilidade desse resgate, e na cura emocional a gente trabalha através da vibração, a gente trabalha através, no meu caso, o processo da confecção, a pessoa confeccionar o próprio tambor é um trabalho de cura, é um processo muito profundo. Eu vejo, eu presencio, assim, renascimentos acontecendo para cada um, que não dá para a gente prever antes de abrir essa cerimônia, antes daquele momento acontecer, né. E também muito porque o tambor a gente vai trabalhar dando uma olhadinha ali em física quântica, a gente vai trabalhar nesse campo eletromagnético, né, que essa pulsação do coração da Terra, a gente está falando do campo eletromagnético da Terra, então os tambores eles atuam também nesse campo eletromagnético. No nosso campo eletromagnético, o próprio tambor tem o seu campo eletromagnético, tem aqui até uma imagem, né, que geralmente as pessoas, é possível, procurar, que é o planeta Terra e como se fosse duas espirais de arco-íris no planeta, parece que forma uma maçã, esse campo eletromagnético nessa pulsação, que é uma pulsação eletromagnética que existe no nosso coração, no pulsar do nosso coração. Se a gente fosse, trazer em imagens, né, esse campo. E em nós também, através dos chakras, né, então acontece esse fluxo energético. E esse fluxo do nosso campo eletromagnético mexe profundamente, é onde a gente consegue trabalhar o campo emocional e todos os campos, né, campo emocional, o físico, o mental. E o campo emocional a gente vai trabalhar muito com frequência e com vibração, por quê? Aí indo um pouquinho para um outro caminho, que é um caminho também de minha vida, que é a psicologia, né, as terapias, o trauma e as marcas emocionais, elas estão registradas no nosso corpo. A gente acessa os nossos traumas pelo corpo, né, tá tudo registrado aqui. Então se a gente está falando de vibração e de pulsação, de som, as canções, as músicas, né, e o tambor entra nessa frequência também, vai ajudar a trabalhar esses pontos também no nosso corpo que estão enrijecidos, que estão cristalizados. E trabalhando também a nível do campo energético que vai pegar no emocional, as cristalizações ali onde fica esses fragmentos de alma, né, que estão retidos, que eu falo assim, estão congelados no tempo. É como se fosse um tanto da água do rio da vida que ficou lá congelado, e a gente vai resgatar aquilo para trazer movimento de volta e para deixar fluir. E o
que eu vejo principal, assim, de trabalho, que eu vejo todos as pessoas que trabalham com os tambores, às vezes conscientes ou não, acabam realizando esse tipo de trabalho, que é essa conexão, esse resgate mesmo de fragmentos da nossa alma, de o tambor nos ajuda a conseguir ir, buscar reconectar com essas partes que precisamos, né, para integrar as emoções, e também retornar, o cavalo do xamã, né, o tambor. Então ele como um verdadeiro aliado nesse processo. E uma outra coisa que eu percebo, né, que às vezes eu até não falo tanto sobre isso, que parece um pouco loucura, mas a gente vê que nada é loucura nessa vida. Os tambores, eles trabalham só de estar no ambiente. Eu já presenciei cerimônias que eu estava trabalhando, esse tambor arco-íris comigo, eu colocar a mão no tambor e sentir o trabalho que estava sendo feito. Então, essa consideração também que os tambores eles, podem ser olhados como instrumentos musicais, mas eles são seres, né, tem essa força ali também de estar trabalhando. Uhum. Tem pessoas que já compraram tambores comigo que não conseguiram tocar. E pelo tambor estar no ambiente, depois de algum processo terapêutico que eu faço com a pessoa, vou percebendo o tanto que o tambor também vai atuando ali. Uhum. É bom falar até dessa diferença, né, quando a pessoa compra um tambor e quando um tambor elege seu guardião, né. Fala um pouquinho dessas conexões. Sim. Eh, eu tinha, trazer uma história interessante, eu tinha um tambor Pueblo que, nossa, era um tambor que eu amava, assim. Foi um tambor que eu comprei. E eu usei ele durante um tempo, fui trabalhando com ele. Um um dado momento, anos depois, numa cerimônia, eu tô tocando lá o tambor, eu sinto esse tambor como um cavalo enlouquecido que reconheceu quem era o guardião dele. E aí, naquele momento, eu com as minhas questões humanas, tendo que lidar com aquilo. Como A assim, resposta é: né? "Não, não, vive o rei agora, que é isso?". Sim, mas aí eu olhei e falei: "Bom, e isso faz parte dos grandes ensinamentos dos tambores, né, tudo tem seu tempo, a vida é composta de ciclos, né, tudo tem o seu início, meio e fim". E aquele tambor, ele cumpriu comigo um período ali, né, ele trabalhou, com certeza me auxiliou em muitas coisas, mas naquele momento, era momento dele seguir. E aí, seguiu, né. Foi só que junto com isso, com essas questões mais de apego, né, veio esse grande ensinamento que os tambores me ensinam muito isso, quando é momento, é momento. E isso para tudo nas nossas vidas, né. Então tem essa questão de um tambor eleger, tem tambores que a gente muitas vezes se conecta e sente essa, por exemplo, esse primeiro tambor que eu toquei na minha vida, que é um tambor que estava no armário, né, foi o tambor que me acordou. Então, com certeza estava no caminho tanto do tambor quanto no meu, né, aquele momento ali. E aí o comprar um tambor, né, existem várias formas de se comprar um tambor. A forma que eu trabalho hoje, eu só confecciono o tambor para a pessoa especificamente, né, eu não confecciono os tambores e ficam lá esperando por alguém. Porque aí na hora que eu estou confeccionando o tambor já está conectado ao campo da pessoa, então já tem esse processo de conexão, né. Um ou outro tambor, que às vezes tambor meu, que eu sinto que deu o momento, que é momento dele, eh, seguir o seu caminho, às vezes eu deixo isso em aberto, aparece alguém e se conecta, eu vejo que tem sentido o ciclo da pessoa, a energia que o tambor traz. E inclusive de passar o tambor de um guardião para outro, a energia do tambor muda também. Eu sinto que tem isso, e a energia dos tambores mudam também conforme o tempo vai passando com a gente. Ficar um tempo sem tocar o tambor, aí vai lá tocar de novo, parece que tudo mudou, a relação mudou, a energia dele mudou. Mas existe, né, essa questão da compra dos tambores também, que eu não vejo como, negativo. O que eu vejo é sentir realmente, assim, a partir de dentro de si, né, permitir esse sentir, e ir criando uma relação com esse instrumento. Porque tudo que chega nas nossas vidas, mesmo que seja dessa forma, tem uma conexão, tem um porquê, né.
Então, ir criando uma relação com o tambor, porque ter um tambor, assim como todos os nossos instrumentos de cura, de trabalho, é uma relação, né? Não é uma, é um relacionamento, não é uma posse, né? Ele não é meu. Ele tá ali comigo, tá se relacionando, tá me trazendo coisas, eu tô também, com certeza, levando coisas ali. Então tem essa troca. Então eu vejo essa diferença do comprar e essa conexão quando um tambor escolhe, né, seu guardião. Tem essa diferença e também tem algumas possibilidades de se conectar com o seu tambor, né, se conectar com o espírito do tambor ou trazer frequências. Mas eu geralmente oriento as pessoas a ir criando um relacionamento. Uhum. Por falar em relacionamento, Não foi? Ah, então eu apareci. Mariana, aproveitando que você tem essa formação também em psicologia, né? O que que é o vazio e por que essa tendência de preencher esse vazios com gurus, coisas e o que você tinha acabado de falar anteriormente, até relacionamentos e alguns deles nem tão saudáveis assim? Nossa, essa pergunta daria uma semana a gente conversando. Porque é a base ali de todo o olhar terapêutico, né. Mas assim, a relação com o vazio, ela tem a ver com esse sentir que a gente estava conversando. Com a condição que a gente tem interna de sustentar o sentir. E o sentir, ele não tem borda, ele não tem estrutura, ele não tem certo e errado, ele não tem um script pra gente seguir. E aí o que que acontece? Dentro dessa possibilidade infinita, né, que é esse vazio, que é uma possibilidade infinita, porque ali tudo pode ser, tudo a gente pode alcançar, essa conexão com essa nossa verdadeira essência, né, com a conexão com o espírito, com o grande mistério. Eh, o que que acontece? As feridas humanas, que eu vou falar dessa forma, as feridas humanas, tudo que a gente vai vivendo ao longo da vida, envolve alguns receios, alguns medos. Uma das principais, feridas dessa estrutura humana é a necessidade de sobrevivência. E o que que acontece na necessidade de sobrevivência do ser humano? A necessidade de sobrevivência, ela tá mais aqui ativa o nosso tronco cerebral, que é o cérebro reptiliano. Então, tudo de primitivo que tem na gente, né, as ações primitivas. Essa necessidade de sobrevivência é basicamente assim, o ser humano enquanto um animal na natureza, ele precisa estar em bando, senão não sobrevive. Sozinho não sobrevive. Então a gente começa por aí. Se sozinho eu não sobrevivo, eu preciso pertencer a um coletivo. Eu preciso, me relacionar, preciso ter vínculos. Só que essa necessidade de uma forma primitiva, animal, eu faço o que for necessário para pertencer. Então eu vou competir, eu preciso ser melhor que o outro para ter um lugar ali, eu preciso ser importante para ter um lugar nesse coletivo para me garantir. Isso no primitivo. E é aí que geralmente está conectado às nossas dependências emocionais, necessidades de tapar essa possibilidade que a gente tem de vida de desfrutar, né, desse infinito, da relação com o grande mistério. É aí que estão as questões de orgulho, de competição que a gente vê no mundo, de necessidade de poder. Porque eu preciso de poder, porque eu preciso garantir essa sobrevivência. Isso de uma forma inconsciente, né. Então, necessidade de poder geralmente é poder sobre algo ou sobre alguém. Então, para eu tentar garantir essa sobrevivência, a gente vai por todos esses caminhos, tentar preencher com relações, preencher com substâncias, preencher às vezes com comida, né, a gente vê tudo isso a gente vai tentando preencher esse vazio.
Só que esse vazio, entre aspas, seria justamente o espaço de possibilidade da vida se mostrar, da vida acontecer. Porque onde está cheio, nada acontece, né? A gente fala, quando o copo está cheio, não há possibilidade, né, da gente aprender, da gente experimentar. Então, isso no tronco cerebral, nessa parte mais primitiva. Quando a gente está se sentindo um pouco mais inteiro, um pouco mais tranquilo, com menos ansiedade, menos depressão, a parte que ativa do nosso cérebro é o lobo frontal, que é justamente essa parte aí, envolve o terceiro olho, toda essa região, que aqui ativa quando a gente está em movimentos de mais consciência, de mais generosidade, de mais humildade, mais abertura, né, para os fluxos, de não se preocupar, vou ter, não vou ter, essa pessoa vai estar comigo, não vai, isso vai acontecer ou não vai acontecer. Então existe muito forte essa tendência dentro de todos nós, porque essa parte primitiva atua em todos nós, em graus diferentes, em assuntos diferentes. Essa tendência, ela está ali por essa necessidade de sobrevivência. Aí como que a gente pode traduzir a necessidade de sobrevivência em orgulho? Que é essa raiz do orgulho na humanidade que leva para tudo isso. Aí o orgulho, ele vai me levar a sentir culpa, os desdobramentos. Eu senti culpa, eu tenho dependência emocional, necessidade de poder, que eu vou me sentir mais do que o outro, né? E a gente vai trabalhando essas estruturas ali do orgulho, a gente pode ir trabalhando isso, nutrindo e exercitando o que seriam as virtudes, que seria a generosidade, a presença, esse soltar, a humildade, que seria reconhecer que eu e você estamos na Terra, então tem motivo para cada um estar, não tem ninguém acima do outro, e todos nós conseguimos sobreviver super tranquilo, porque nós não estamos naquele funcionamento animal da selva, né, dessa competição. Então as pessoas, todos nós, né, me incluo super nisso, nós buscamos esses preenchimentos, porque fica uma angústia muito grande, porque esse orgulho é um mecanismo de defesa, ele começa a subir. Quando esse mecanismo de defesa sobe, eu não enxergo as coisas como elas são. Eu começo a enxergar como os meus traumas, como que eu estou projetando. Eu me relaciono com uma pessoa, eu não estou vendo aquela pessoa, eu estou vendo outras coisas que eu já vivi. E aí, às vezes, estou tentando resolver assuntos do passado nessa relação de agora, né? E aí, por isso também, às vezes, se mantém em relacionamentos que não são muito saudáveis, né? Na verdade, quando isso acontece, esse relacionamento, ele não está no momento presente, você não está se relacionando com aquela pessoa, e sim com uma história que você está tentando resolver a todo custo, né? Tentando dar um jeito naquilo, porque se eu não der um jeito nisso, a minha sobrevivência não está garantida, cai tudo lá nesse início, né? Então, o que a gente vai trabalhando e tentando exercitar cada vez mais essas atividades e tudo que incentiva essa outra parte do cérebro funcional, o lobo frontal, que é a parte mais da consciência, que as medicinas, né, nos auxiliam, os tambores e as relações mais saudáveis, que a gente vai criando caminhos mais fortes para esse sentido de união, de partilha, de somos aquela olhar de todos somos um, né? E todos somos iguais, justamente esse olhar do arco-íris, da profecia do arco-íris. São cores diferentes, mas todos espectros da luz. Então, faz tudo parte de um mesmo todo. E tem que ter todos, né? Precisa de todos. Então, quanto mais a gente consegue exercitar e se aproximar dessa frequência, a gente vai, como se fosse acalmando essa parte animal, né? Que fica lutando ali para sobreviver, e que é isso que as nossas reações no dia a dia, na hora que a gente explode, tem essas coisas, pagar boleto, essas coisas, a gente entra nessa estrutura mais primitiva nossa, que a gente fica de sobrevivência, né? Uma outra tendência também de grande crescimento, além dessa percepção de preenchimento, é um estado de depressão. Quais as causas que você vê do aumento de pessoas com depressão e qual é a sua visão em termos vibracionais para esse processo?
Olha, a depressão, eu quero trazer sobre a depressão bem de experiência própria, assim, né. Eu fui me dar conta que eu convivia com isso depois de passar uma vida inteira convivendo com um estado depressivo. Que é aquilo, eu estou funcionando, as coisas estão acontecendo, mas não sinto um sentido, não vejo um sentido, e uma conexão muito profunda com o que já foi, com os fatos, né, que já foram com o passado, uma conexão muito profunda com sentir coisas dentro de si que, às vezes a gente fala de um jeito bem assim, um olhar assim, de não aceitação. De muitas coisas que a gente já experimentou, já viveu, ou que não viveu, que não pôde experimentar. E aí fica essa sensação de um vazio, que não é esse vazio onde tudo pode acontecer, mas sim de um não suficiente, de uma vida que não está pulsando. E muito direcionado à frequência, vou trazer dessa forma, a frequência de mortificação mesmo, de morte, né. De não ver um sentido nisso, na vida. Então, eu vejo a depressão, hoje, como uma conexão muito profunda, um se agarrar, estou trazendo de uma forma mais técnica, tá. Um se agarrar a algo que a gente não consegue soltar, porque às vezes a gente está agarrado a uma dor, a alguma coisa que a gente não consegue soltar, porque a sensação é de que aquilo é importante demais. E se eu soltar aquilo ali, eu não sobrevivo, porque é aquilo que dá importância para mim. Aquilo que dá sentido, né, eu senti aquela dor, é aquilo que dá sentido para minha vida. Quando a gente ainda não percebe que consegue viver fora daquilo. Então se agarrar a um algo ali, pode ser alguma coisa que aconteceu, alguma falta ou alguma algo vivido, se agarrar àquilo, e a nossa identidade acaba se confundindo com aquilo, acaba ficando meio misturado. E aí esse estado depressivo, essa tristeza, essa falta de vitalidade, né, num sentido energético, a gente vai vendo que a forma que eu vejo é um esvaziamento ali, na pessoa, um esvaziamento de si. Então um fora, um sentido de outras coisas que não sou eu, esvaziamento de si. Só que esse esvaziamento de si a gente trabalha muito como também? Um preenchimento ali com uma conexão com algum sentido maior. O grande mistério, a vida acontece do jeito que tem que acontecer, as coisas têm uma conexão, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai perceber um sentido 20, 30 anos depois. E aí a gente vai se trabalhando, percebendo, alguns movimentos, e de repente veio e fala: "Se aquilo não tivesse acontecido", que é a grande dor que eu estou carregando, nada do que eu vivo hoje estaria acontecendo. Então, aos poucos, vai conseguindo se soltar disso, mas isso na hora que vai entrando esse sentido maior, que é a presença, colocar dessa forma, a presença de Deus, a presença desse sentido maior de vida mesmo, dentro de nós, né. Então nessa parte energética, como se fosse um esvaziamento, me sinto parte, me sinto algo separado, que não vibra junto. E aí na hora que começa essa junção, essa integração, começo a vibrar junto, me sinto parte de algo maior, sou esse algo maior também. Aí vai resgatando. Mas eu vejo o processo de cura e liberação de depressão, tem muito a ver com aceitação de algumas coisas. Só que a palavra aceitação, às vezes, ela traz essa sensação de que tem que ser forçado. E não é um forçado, é um olhar para aquilo de: "Tá, foi como foi, e eu abro mão do desejo de que aquilo tivesse sido diferente. Aquilo pode ser como foi, eu não vou ficar brigando com aquilo", sabe, pra minha sobrevivência. Então eu aceito como foi, aceito o que eu recebi, o que eu não recebi, o que aconteceu, o que não aconteceu, e vou seguir a partir disso, que isso faz parte de mim, né, faz parte de quem eu sou também. Como lei de pertencimento, nessa coisa, primeiro aí no caso do processo de cura, que você está citando um processo de cura, de pertencer à vida, à vitalidade, o todo, a fonte, o nome que queira dar nesse sentido. Mas como é que a lei de pertencimento rege
as nossas escolhas de vida, assim, desde criancinha até a nossa vida adulta. Agora, não necessariamente um pertencimento a esse todo, mas nessa conexão de relações, né, com outras pessoas. Você diz no sentido dessa necessidade que a gente tem de se De sentir ser parte. parte de algum. Por exemplo, tem pessoas que na adolescência começam a fumar por conta, por exemplo, meus adolescentes da minha periferia de São Paulo, onde eu morava. Se eu não fumasse, eu era o careta. Então, eu era o careta. Se eu não fosse dar tiro no campinho, era o careta. E não tem um pertencimento, fazer Sim. parte disso, né? E também tem um pertencimento positivo. Aqui, nesse caso, para mim, eram negativos os dois exemplos que eu trouxe. Mas essa questão, porque nossas escolhas, elas meio que vão sendo direcionadas porque eu quero ser parte. Eu vou me comportar desse jeito porque eu quero estar junto dessas pessoas desse grupo, ou dessa família. Não, daquele espaço. Não, ou daquele... Nossa, se eu entrar nesse clube, né? É esse sentido de conexão, né? Sim. Esse pertencimento é essa necessidade que eu estava falando de sobrevivência ali, que eu preciso fazer parte para sobreviver. Animal. Eu preciso estar naquele grupinho, senão vai vir o predador e acabou. E é uma angústia interna que, por mais que seja, é simbólico, é uma angústia de morte. Vai acabar agora, se eu não pertencer a isso aqui. Tanto que é tão forte esse impulso dentro de todos nós, né? Que se a gente for reparar, você chega num ambiente novo, que você não conhece ninguém. Necessariamente a gente acaba tentando se moldar um pouquinho ali, mesmo que seja um mínimo para pelo menos não se sentir deslocado daquilo. É esse instinto de sobrevivência mais primitivo nosso. E nesse caso dos grupos, desse nível de pertencimento que você está trazendo, eu preciso pertencer ao grupo. Seja que grupo for, de que jeito for, mesmo que eu não concorde com aquilo ali. Mas pelo menos é bem inconsciente. Tô me garantindo aqui. Uhum. É um movimento, então, comum, na realidade, que a gente tem, Muito que a gente comum se comporta, em né? todos nós. E aí eu vou fazer um outro paralelo assim. E se a pessoa pegar essa ideia, então, de pertencimento, dessa lei de pertencimento agora, e ela está vivendo, nesse momento, um processo de escassez, e ela quer viver um processo de prosperidade, como que ela pode utilizar essa lei do pertencimento para sintonizar de maneira diferenciada ou diferente? Olha, isso é tão interessante, porque assim, a gente acaba, mesmo, às vezes a gente está num movimento de abundância e entra em contato com alguém da nossa família, alguém que está precisando ou está mal, no mês seguinte você vai ver seu rendimento caiu. É uma força interna que parece é bem racional, mas é bem racional. E quando eu falo inconsciente, o inconsciente não é um lugar dentro da gente, é um estado que a gente entra. Assim como o estado de consciência é o estado inconsciente. O estado inconsciente é aquela coisa, é uma lealdade invisível que, para fazer parte, se eu não for desta forma, eu não vou fazer parte disso aqui. Se todo mundo que eu conheço está vibrando nessa escassez, tem essa crença, isso na escassez, seja na espiritualidade, as pessoas acreditam nisso, não faz tanto sentido para mim, mas deixa eu ficar quietinho, porque eu garanto meu pertencimento. Então, a gente usa até essa palavra, né, que a gente vê muito comum, que fala, a gente se sabota para não se destacar, porque se destacar é fazer o quê? Eu tô fora, né? Quando eu me destaco, eu tô fora. Então, se destacar, o crescimento, a abundância, a prosperidade, se a gente for olhar hoje, isso é algo que ainda é visto como algo incomum e ainda é visto, tem muito olhar sobre isso ser negativo, porque eu estou abandonando aqueles que não estão. Então, essa relação com pertencimento aí tem a ver também, às vezes, pega dentro da gente um sentimento, eu estou abandonando, eu não posso. Entre o quê? Dívida emocional, dependência emocional. Eu estou vendo que você tem um colar da chacana, né? Da cultura andina. Como é que a medicina andina e a visão de Pachamama, ela nos ensina que a vida deve ser um transbordo de abundância e não de escassez?
Olha, a própria essa Pachamama, né, vamos colocar essa frequência, o ser, ou a forma que cada um quiser colocar. Eu vejo como frequência, como estado, é a plena abundância. Porque é o quê? Como que eu vejo Pachamama, né? Eu vejo Pachamama como tudo isso que acontece na Terra. Então, plantas crescendo, o sol ali acontecendo, a natureza, a vida acontecendo, se renovando o tempo todo, sem depender de ninguém, porque a vida na Terra não depende de um ser, de uma ideia, de nada. Então, esse pleno transbordo dos ciclos da vida. A cultura andina, para mim, pessoalmente, o que ela mais me traz, e os Mapuche têm muito a ver com isso, que trouxe muito para mim esse olhar de que a vida é feita de ciclos. Então, Pachamama para mim traz o quê? Fato, ciclos. Nascimento, morte e renascimento, em tudo. E a cultura andina traz para mim o quê? Se é nascimento, morte e renascimento, morte tem que ter um lugar. E a nossa cultura, do jeito que a gente vive, não tem lugar. As coisas não podem se fechar, finalizar. Eu não posso mudar de ideia. Se eu tenho uma ideia, eu tenho que sustentar aquilo ali e manter. Por orgulho, ego, qualquer nome que a gente quiser colocar. Ou porque as pessoas me conhecem assim, então eu tenho que manter isso. Mas eu posso mudar. De hoje para amanhã eu posso pensar diferente. Algo na minha vida aconteceu que eu já não estou entendendo as coisas do mesmo jeito. E esse é o mais natural, que esse é o ciclo de Pachamama, e é essa abundância, é a abundância de experiência, é a abundância de vida, é a abundância nas relações, que as relações elas mudam o tempo todo. Um relacionamento afetivo que a gente tem, quantas vezes ele se recicla? A gente vai se relacionando com pessoas diferentes dentro de uma mesma relação, e isso para tudo, né? E aí, esse fato da morte precisar ter um lugar, da gente se fazer as pazes, sabe? Não é algo que tem que ser distanciado ou rechaçado, precisa fazer as pazes com isso, porque senão eu não finalizo coisas, senão eu não me permito mudar de ideias, mudar de frequências, eu não me permito caminhar por outros campos que eu ainda não experimentei, porque eu tenho que honrar, ou eu me sinto em dívida emocional, ou então eu não posso abandonar aqueles que sempre foram. E aí também entra nesse olhar da escassez, que eu costumo trazer o e o ou. A gente pode viver a vida trazendo o e, então eu vivo isso e aquilo, ou eu vivo isso ou aquilo. Então eu vejo muito a escassez como o ou. Então, se eu estava fazendo parte desse grupo, estava convivendo aqui, então para eu conseguir viver uma coisa um pouco diferente, não tem que ser ou. Então eu tenho que tirar tudo isso daqui, não faço mais parte disso de forma alguma e vou para um outro caminho. Mas a gente pode, as relações vão mudando, né? Elas vão se reformulando no meio do caminho. Uhum. Então eu somo o que eu estava vivendo aqui, isso aqui está me dando caminho para eu ir para um outro fluxo, que é como os ciclos da natureza. Então a folha que secou, caiu da árvore, o fruto lá que amadureceu e caiu no chão e vai virar adubo, para que uma nova folha possa, então aquilo que morre, aquilo que não me serve mais daqui, vai virar adubo, vai me fortalecer para eu conseguir nascer ideias ou perspectivas em outro campo. Só que nesse ciclo, o que tem que ter ali? A gente tem que aceitar que, poxa, aquele fruto ali virou adubo. Isso é morte, né? Todo santo dia a gente convive com isso, né? Então, e isso vai ajudando, inclusive, nos nossos lutos ao longo da vida. Porque muito da depressão tem a ver com lutos não aceitos também. Que a gente fala, depressão é conexão com o passado, né? A gente está muito no passado. Tem a ver com lutos não elaborados, né? Lutos não aceitos, que a gente não conseguiu chegar num olhar assim, tá, aquilo aconteceu, mudou a forma de relacionar, ou essa pessoa foi para, tá num outro estado, num outro plano, né? Então eu vejo os povos andinos, assim, é uma relação um pouco diferente com a morte. Tem que estar ali, porque ela é importante, né? Ela traz esse renovo.
E essa força de Pachamama é isso, tá tudo junto, né? Uhum. Traz esse renovo. Eu vou trazer aqui a questão ligada à ancestralidade, mais especificamente com essas raízes, vou trazer um pouco dessas raízes primordiais. Então, falar um pouquinho de pai e de mãe. Fala um pouquinho dessas conexões e como essas raízes, e por que elas são essas raízes, em muitas tradições, né, em muitos âmbitos também de conexões espiritualistas, espirituais e tradicionais e tudo mais. Qual a importância dessas raízes, de honrá-la, e também quando essas raízes nem têm ideias ou crenças ou pensamentos convergente com o que a gente quer para a nossa vida, o desejo para a nossa Uhum. vida, ou anseia em nosso viver. Tem, ultimamente se fala muito do honrar e honrar pai e mãe, né? Honrar as raízes. Só que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa olhar é o quê? O que significa honrar para mim? O que eu estou colocando? Qual o significado para mim dessa palavra honrar? O que eu estou entendendo que é honrar? Porque se eu entendo que honrar é eu continuar o que eles pensavam que eles estavam fazendo e dar continuidade nisso, é uma coisa. Agora, para mim, tudo mudou quando eu consegui olhar o honrar, e não estou falando que eu mudei tudo na minha vida, eu mudei a forma de pensar, ainda estou exercitando isso, né. Mas de perceber que o honrar pai e mãe, o honrar as raízes é o quê? Eu recebi, eles viveram aquilo, eles experimentaram aquilo, pensam do jeito que pensam, viveram o que viveram, tem muito que me agrega ali, mas tem coisas que talvez não agregam para o caminho ou para o que o meu coração está chamando. Então tem coisas que vão morrer, vão virar adubo, né? Elas vão virar terreno fértil para que outras nasçam. E isso é necessário na linhagem, né? A nova geração ela vai um tanto a mais do que a geração anterior, não porque é melhor, e sim porque as coisas mudam, os ciclos vão mudando. Então, esse honrar, a gente poderia olhar como eu vou honrar meu pai e minha mãe? Eles me deram o quê? Eles me deram a vida. O resto foi bônus. O que eles me deram foi a vida. Quando a gente tem um filho, a gente dá o quê? A gente dá um tanto da nossa vitalidade para que essa pessoa nasça ali. A partir dali, a gente pode, né? Educar, pode dar carinho, pode dar amor, pode. Até existem algumas teorias que olham como isso como um bônus, né? Pode ser, mas pode não ser. Mas a vida foi dada. A vida que eu digo é a entrada na encarnação, né? Que a vida em si vem da fonte maior, mas a entrada na encarnação, eles foram para os portais. Então, se a vida me foi entregue e é isso que eu recebi dali, de fato, como que eu honro isso? Fazendo o melhor que eu posso com essa vida que eu recebi. Então, eu tenho que vivê-la. E viver conforme o que eu, Mariana, estou aqui para viver. Não o que o meu pai, Paulo, minha mãe, Maria Augusta, estavam aqui para viver. Porque o que eles estavam para viver, eles fizeram ou estão fazendo. Agora, o que eu, Mariana, estou para viver, só eu vou poder fazer. Mesmo se vem o meu filho depois, ele não vai poder levar o que é eu, que era para eu fazer, para eu viver. E não estou falando nem de propósito, de projetos, às vezes só a gente ser, né? A gente existir na Terra. Né? Tem outro ponto também, que é não encontrar culpados nessas histórias ancestrais, né? Que é bem difícil, né? Porque a nossa tendência é o quê? Eu preciso achar um culpado para tirar a responsabilidade de mim. Porque é a tendência, isso aí em todo mundo, a gente vê na gente o tempo todo, né? Se a gente não for se observando, a gente acha nos cantinhos, né? Isso o tempo todo. Eu preciso achar um culpado para minha angústia. Não posso ser eu o responsável disso. Porque se sou eu, quem que vai ter que mexer? Sou eu. Agora, é muito mais fácil, entre aspas, eu achar, terceirizar para alguém, e aí eu não posso fazer nada com isso, eu vou continuar nesse estado que eu tô. Eu vou continuar em depressão, eu vou continuar em crise, eu vou continuar na escassez. Então, achar culpados, de certa forma, é mais fácil, apesar de ser bem ruim, né? Uhum. É possível fazer um processo melhor, curar relações familiares com as vibrações do tambor? É
o tipo de trabalho que eu mais mais experimento. Porque como assim, meu caminho, de formação acadêmica começou na psicologia, então eu não apaguei, né, isso que veio no caminho. E eu passei um pouquinho ali pela visão sistêmica, as constelações familiares, apesar de hoje não trabalhar tanto, nesse contexto, mas tudo isso foi me mostrando o quê? Até de todos os povos nativos, né, se a gente for olhar. Tem um ensinamento que a gente vê, por exemplo, dos kahunas, ali dessa cultura havaiana, que a gente vê até a origem do Ho'oponopono, né, que eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se a gente for ver a raiz mesmo, o que é essa estrutura de onde surgiu esse olhar do Ho'oponopono, os kahunas, os curandeiros ou os responsáveis ali naquela comunidade, tinham algum conflito familiar? Ou algum conflito de grupo? Coloca todo mundo, então vamos conversar, chegar aos pontos para cada um assumir ali a sua parcela de responsabilidade dentro do que está acontecendo, cada um pegando aquilo que é seu, a sua parcela, então dissolvemos a situação para aquilo não ir se prolongando. Quando eu tive contato com isso, eu olhei e falei: "Nossa, constelação", o que é constelação familiar, né, esse olhar não deixa de ser isso, né. Então eu vejo as coisas vão se reciclando, mas estamos sempre trabalhando na mesma frequência, que é o quê? Se todo mundo assume sua parcela de responsabilidade no que lhe cabe, não tem maior, não tem menor, não tem melhor, pior, né, não tem essa coisa que o orgulho que esse estado primitivo fica incentivando. Aí o quê? Aí eu consigo me relacionar. Só que além disso, que eu vejo de mais especial, eu consigo me desenvolver. Eu consigo expandir a minha consciência para perceber o quê? Quem sou eu? O que que eu tô fazendo, que é positivo, e o que eu tô me abstendo de fazer, o que eu não quero olhar. Porque o que eu vejo hoje, principalmente nesse olhar, né, até a profecia do arco-íris, tudo, como que a gente chega nesse ponto? Cada um conseguindo olhar para si e tomando a responsabilidade. Que não é uma coisa fácil, porque a gente aprendeu a terceirizar. E nós somos incentivados a terceirizar. É o governo, é esse, é aquele, é o campo astral, a energia. Tem, né? A gente sabe que tem, que atua, influencia. Mas aí, até quando eu vou ser 100% refém do contexto que eu tô? Eu não posso ser um agente nisso também? E aí eu começo mudando as coisas dentro de mim, que são as maiores batalhas, né? É o Arjuna ali, com Krishna ajudando as maiores batalhas. De Kurukshetra. O que você pode dizer para quem tem o tambor ou está sintonizado com o tambor, de que forma que ele pode, assim, usar o tambor em momentos em que ele está em desequilíbrio profundo, com crise de raiva ou mesmo no luto que foi citado? Uhum. Eu sempre oriento as pessoas o seguinte: independente do que você está sentindo e da sua necessidade, começar a se conectar com o seu tambor, de repente colocar até um pedido para o seu tambor antes de tocar, se conectar com ele e pedir, por exemplo: "Não estou entendendo o que eu estou sentindo", ou "Eu preciso entender o que que é essa raiva, eu preciso que essa raiva passa". A gente colocar as nossas necessidades e começar a tocar, do jeito que vier. Tô com raiva, quero tocar rápido, estando sozinho, não estando conduzindo, né, com outras pessoas, faz esse processo, começa a tocar rápido e com raiva, que eu já experimentei isso, porque o próprio tambor ele vai ajudar a equalizar essa frequência, porque a medicina dele ele vai ajudando a gente a entrar no eixo, na frequência do nosso coração. Porque no dia a dia, a maior parte do tempo a gente não tá no nosso ritmo real interno. A gente não tá no nosso tempo interno, que é o nosso saudável de cada um. E o de cada um é diferente. Então o tambor, conforme você vai tocando, independente da forma que você tá se sentindo, ele vai ajudando a resgatar pelo menos essa: "Opa, então percebi que talvez eu estava com uma raiva um pouco maior", às vezes essa raiva ela vira um choro, que aí você identifica uma tristeza, de repente você vê que o sentimento que você estava nem era aquele, era alguma outra coisa que está acontecendo. E no caso da depressão,
no caso da depressão em específico, que é aquela ausência, né, de vitalidade, vai ajudando esse coração a retomar esse pulsar, né, porque os nativos também colocam o tambor, resgata pra gente primeiro o som que a gente escutou na encarnação, que é o coração da mãe, e o nosso batendo lá no líquido amniótico, aquele pulsar. Então resgata o quê? Independente de como foi essa gestação, um ambiente onde era seguro porque era contido. A gente não estava solto da vida, né? A gente estava contido. E mais do que isso, além disso, resgata o quê? Esse pulsar do ventre da terra, que é essa, que eu vejo que é essa mãe maior ainda, né? Esse coração maior. Então, reconectando essas batidas, aos poucos a gente vai percebendo, pode e ajuda muito. Eu vejo que ajuda muito, assim. Uhum. E aí tem uma questão também, né? Qual é a diferença entre sentir e ter uma emoção? Então, emoção não é sentir. Emoção é diferente de sentir. A emoção, vou colocar assim, a emoção é uma coisa que ela nos toma, né? É uma coisa, aquela sensação, aquele algo que nos toma. E o sentir, quando eu me percebo em momentos de sentir, porque são momentos, né? Às vezes a gente não consegue se manter naquele estado, mas esses momentos de sentir é como se fosse uma ausência de necessidades, um estado de satisfação no sentido estou satisfeita. Não está me faltando alguma coisa ou não está me sobrando alguma coisa. Eu não estou, por exemplo, mais eufórica e também não está me faltando. Tô satisfeita. O que eu percebo quando a gente entra no sentir é eu estou satisfeita. Então essas pequenas necessidades das variações ali emocionais, elas não estão atuando, e aí eu consigo perceber de fato o que precisa ser percebido. Por exemplo, se você está conduzindo um trabalho, ou se você está atendendo alguém, ou até numa própria meditação, eu percebo que a sensação que eu tenho é que o meu estado comigo mesmo, ele muda completamente. As minhas pequenas necessidades, elas estão ausentes naquele momento. Os meus medos, minhas inseguranças estão ausentes. E aí fica aquele estado de eu tô percebendo o que tem que ser percebido, e aí nesse estado desse sentir, é onde se abre, a gente percebe coisas que a gente não percebe geralmente, e que às vezes vem informações, ou abre ali alguns insights, essas informações, né, que pode vir do campo espiritual, a gente olha e fala: "Nossa, olha, isso traz sentido para tudo que eu estou vivendo", conectou as coisas e esse estado mais tranquilo. Agora as emoções têm essa flutuação, né, e as emoções geralmente estão ligadas ao que está acontecendo. Que música que eu estou escutando, que com quem que eu estou conversando, ao que está acontecendo, a gente fica, tem uma conexão de uma dependência ali. Muitas das tradições vão dizer dessa conexão com o retorno à fonte. E um dos instrumentos nativos dessa jornada é o Chale, né? Uhum. De conexão, de retorno à fonte. Qual é a conexão, qual é a medicina que o Chale traz para quem o tece, ou para quem o que confecciona, ou para quem é presenteado com o que é que traz como medicina? Olha, ao longo desses anos foi mudando tanto a minha relação com a medicina do Chale, hoje eu sinto o Chale como justamente esse senso de pertencimento a um algo maior, como quando eu me cubro com o Chale, eu estou me cobrindo com esse estado de consciência, de união, de fazer parte de um nós, sem deixar de ser um, né, essa que é um paradoxo, assim. Agora, enquanto a gente vai tecer um Chale, quando a gente está na relação com aquele Chale, a forma que a medicina do Chale foi se mostrando para mim ao longo desse tempo trabalhando com ela, que eu
acredito que para cada um ela vai se mostrando de uma forma também, foi se mostrando como conseguir, sustentar e acolher e aceitar, a nossa estrada da vida, assim, o nosso caminho, sabe, de a cada fio que eu vou trabalhando e tecendo no xale, olhando e conseguindo aceitar de um jeito, nossa, eu aceito aquilo que aconteceu e aceito também o estado que eu estou, a forma que eu estou, o jeito que eu penso, porque se eu não acolho tudo isso não faz parte, eu não consigo me vestir disso, eu jamais vou transformar alguma coisa que eu gostaria de transformar, porque aquilo não me pertence, né. Então esse pertencimento é como se fosse passar a se pertencer em todos os seus fragmentos que às vezes eles ficam soltos, ao longo da caminhada da vida, é isso que eu sinto. E de um jeito maior esse compromisso, assim, do caminhar na terra, esse compromisso mesmo de vestir esse xale que até os nativos colocam que às vezes é pesado, né, quando a gente vai vestir esse xale, de vestir esse xale, olhar e perceber: "Tá, eu tenho as minhas questões, tenho o meu dia a dia, minhas necessidades, minhas neuras, mas tem momentos que tudo isso vai precisar ficar de lado, porque existe um algo maior". No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nessa modernidade da qual a gente vive hoje, é quase que impossível não estarmos interagindo em alguma rede social. Inclusive o programa está aqui, Uhum. é uma plataforma que tem uma estrutura de rede social, para fazer um espelho, talvez, das redes convencionais da qual a gente também está inserido. Uhum. Mas a minha questão aqui, nesse momento que veio dessa reflexão também do Charlie, porque também tem esse estilo de proteção e de nutrição, Sim. né, é assim, como as informações consumidas nessas redes sociais, elas podem ser nutrientes tóxicos para a alma ou para a pessoa. Ah, eu vejo que elas podem ser, assim, de todas as formas possíveis, né, porque chega a nível consciente até os mais inconscientes, né, tudo que a gente tá vendo ali tá absorvendo de alguma forma. E como você trouxe, tudo é nutrição, tudo que a gente entra em contato, vai nutrir, vai tocar, vai experimentar de alguma forma. Eh, eu particularmente, eu busco tentar selecionar, mas você sabe que a gente não consegue selecionar, porque sempre vai entrar coisas ali, e às vezes a gente tá selecionando também, não tá muito consciente do que a gente tá selecionando, né. Tem coisas que escapam e tem coisas que faz parte das nossas necessidades mais primitivas também. Mas eu percebo, por exemplo, ultimamente tem notícias bastante fortes, né, parece que cada semana chega uma mais forte que a outra, pelo menos para quem já busca ter uma certa sensibilidade e empatia com o outro, né. E teve notícias dessas, por exemplo, que eu nem cheguei a ter contato com a notícia inteira, de ver só alguém falando uma coisa e eu mesma querer sair daquilo, e mesmo assim se sentir tomado por um campo tão denso e tão forte que você precisa ficar se exercitando para tentar desligar da frequência e da energia desse campo. E aí o que eu particularmente vou tentando fazer é tentando ir trazendo outras frequências, às vezes até envolvendo que eu tenho esse hábito, eu acabo indo para esse lado de fazer orações para aquilo que está acontecendo, para as pessoas envolvidas, os seres envolvidos, e ir buscando desconectar a conexão, assim, de deixar o fluxo dos pensamentos indo naquele caminho, porque é uma informaçãozinha que ela já vai trazer outra e outra e vira um fio infinito e daqui a pouco você tá pensando numa outra coisa que você nem faz ideia de onde começou. E a mesma coisa para as músicas que eu percebo. Às vezes é uma publicação de alguém que a publicação é tranquila, mas a frequência da música que tá ali, aí aquela frequência daquela música, ela já vai dali a pouco te puxar um tipo de pensamento, que aí você às vezes você vai para alguma carência, alguma ferida sua, e começa todo um processo interno que você nem se dá conta onde começou. Então, eu percebo, assim, essa rede é uma rede muito sutil de conexões, e é algo que eu vejo que a gente tem que ficar cada vez mais atento mesmo.
selecionar e quando perceber que entrou naquilo, para perceber, né, que o que a gente está sentindo tem a ver com aquilo, porque tem um passo para isso também. Perceber que entrou naquilo ali, buscar trazer o que as ferramentas que cada um tem. Tambor pode ser uma ferramenta também que vai auxiliar nisso, o chale, né? E quando a gente se veste com chale, a gente dá uma centrada, volta para um eixo. Buscar as nossas ferramentas e ir trazendo uma outra frequência. É mais ou menos assim, a gente não tira algo, eu vejo. O que a gente faz? A gente tenta fortalecer outra coisa para tomar o lugar, Por né? exemplo, compartilhar preces, né, de Sim, sintonias, ou exatamente. compartilhar o Consciência Próspera, os cortes que o Iago Mihael, a Gabi, o Lucas fazem, porque aí Uhum. a gente sabe ali que tem conexões vibracionais interessantes, né? Sim. Qual é a similaridade entre a energia de Pachamama e de Maria? Eu, assim, de pronto, assim, é esse colo de mãe. Esse colo de mãe, essa generosidade, o que a gente chama dessa misericórdia, dessa compaixão. E o manto, né? Que não dá para eu esquecer, que é o chale sagrado, tem equivalência com o manto verde da terra, né? E o manto de Maria, que para mim também é muito forte quando eu trabalho com chale. É o manto de Maria, que é esse senso desse acolhimento, dessa proteção, de estar sob o cuidado, sob a regência, sob o acolhimento, né? E Maria, eu particularmente vejo essa frequência de Maria assim como, para mim, traduz a grande mãe, que é de uma benevolência assim, é, é, é espaço, né? Espaço para a gente ser o que a gente é, independente do que a gente esteja sendo, e saber que tem uma mãe ali para acolher. E essa energia de Pachamama, a própria terra, ela é isso com a gente, né? Com o ser humano. Tem gente que fala que a terra se revolta e briga com a gente, mas eu não vejo muito assim, não. Como é que o tambor pode ajudar a acalmar os pets, os animaizinhos? E se você já teve experiências assim também com o tambor e e Sim. esses irmãozinhos menores? Olha, eu vejo eles muito mais conectados do que a gente com os tambores. Inclusive, quando chegam as peles em casa, né, os couros, principalmente a época que eu estava trabalhando com couro com pelo, mas chega os couros, eles são os primeiros a interagir. Eles deitam, eles brincam, eles ficam, eles sentem, né? É uma conexão muito bonita assim deles. E eu já tive experiência com pets, assim, já tive experiência de tocar, às vezes algum gatinho meu que não tá muito bem de saúde, né, de usar o tambor também para buscar trazer essa frequência. Mas, o que foi mais curioso para mim foi com cachorros, porque alguns cachorros morrem de medo dos tambores. Eu já tive experiência com mais de um cachorro que tinha medo dos tambores, e medo até do couro, né, fora do tambor. Outros adoram porque tem um cheirinho semelhante aos ossinhos, né, que eles ganham. Mas eu já tive experiência com cachorros, por exemplo, de deixar esses cachorros irem se aproximando aos poucos, da pele, do couro, do processo que está sendo confeccionado um tambor, deixar esse cachorro ficar por ali. Às vezes até rouba um pedacinho do couro, eles roubam e saem correndo. Mas dessa interação, e aos poucos eu fui vendo que foi acontecendo um processo de cura desse medo do cachorro também ali nessa interação. Que eu, eu vejo assim, se existe um medo, é medo disso aqui, o medo não é disso aqui. O medo é do que isso aqui está representando, né? O cachorro ter medo de um tambor, que é o som, o que esse som, o que esse elemento está representando, está trazendo aquele medo. Então eu já presenciei cachorros que tinham muito medo de tambor, assim, de não entrar no mesmo cômodo que tinha um tambor. De conseguir estar mais próximo. E o meu trabalho com os tambores, eu sempre trabalho quando os couros chegam em casa, todo esse trabalho, eu trabalho com a frequência de São Francisco.
Então tem muito essa conexão, porque eles São são Francisco era conectados. um xamã, é isso? Com certeza, né. Com certeza. Que, assim, a meu ver, São Francisco tinha essa abertura, essa clareza, né, de que Deus e a pureza tá dentro de todos nós, e os animais, a forma que eu vejo que os animais nos ensinam muito mais do que a gente ensina para eles. Maravilha. Ó, você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Mariana? Esse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, ó, Tambores Pachamama, tudo junto. Tambores Pachamama, tudo junto. E aí é fácil você entrar em contato, acessar o trabalho que a Mariana desenvolve. Quero super agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje nessa edição do programa Consciência Próspera, nessa temática, né, falando de Pachamama, do tambor, desse pulso da terra, né, dessa medicina dos tambores. A gente por conta do tempo, não deu para aprofundar um pouquinho mais os resgates de alma. A gente citou, mas falou um pouquinho de resgate e ancestralidade, que é essa relação, né, com ancestralidade, que é bem interessante também nesse nosso episódio. Então, ó, Tambores Pachamama, aí você encontra aí no Instagram, Mariana. Quero super agradecer a Mariana por ter vindo, ela e o seu companheiro, que veio aqui a São Paulo para gravar essa entrevista. Provavelmente vou fazer o trajeto de volta agora, de carro, voltando para Curitiba, então super agradeço. E pedir para você deixar, então, uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Eu só agradeço a oportunidade, a honra de estar aqui trocando junto com vocês. E o que eu sinto de deixar para cada um é que a gente possa cada vez mais se conectar com a força, a essência e a sabedoria que existe dentro de nós. Que cada um é parte de uma das cores do arco-íris, e todos nós somos a composição dessa luz, dessa manifestação divina na Terra. Então, para a gente aceitar, acolher isso e acreditar nisso, que tudo vai facilitando aí no nosso caminho.